Evangelho, quarta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus então entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava pelo caminho as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a leitura do Evangelho de São Lucas com o texto dos discípulos que caminham em direção à cidade de Emaús. A tristeza no coração dos discípulos de tal forma aperta o coração deles que, tristes e abatidos, tomam o destino de Emaús, deixando para trás Jerusalém, que testemunhou a morte de seu Senhor. Contudo, durante o caminho, como estavam cegos, vai dizer São Marcos, vai dizer
São Lucas estavam como que cegos. Jesus se aproxima deles como um forasteiro que se interessa pelo que estão passando, pois percebe que não estão bem. Sobre o que estão conversando? Questiona aquele forasteiro. Eles se impressionam, porque trata-se de um conhecimento público. Todo o sofrimento que se deu na cidade de Jerusalém seria quase como dizer: e você também não sofre? E você também não percebe que algo de muito grave está acontecendo? Aconteceu e está acontecendo? E Jesus, com uma pergunta que parece por um instante ingênua, mas de ingênua não tem nada, dá a eles a oportunidade de falarem. E eles apresentam a dor do coração deles, a separação do Senhor e a espera no cumprimento da promessa, que segundo eles não aconteceu, ainda que os sinais desse cumprimento já tenham se dado. Mas como ontem falávamos, eles esperavam que a ressurreição dos mortos fosse um retorno a essa vida, ou seja, que Jesus retomasse a sua vida diante. Porém, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é simplesmente uma retomada da vida, mas é uma vida nova, uma vida distinta da anterior, uma vida que não conhece mais a morte. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é para a imortalidade. Então não há mais a possibilidade da morte. A qualidade do corpo ressuscitado é diferente. Não foi como a ressurreição de Lázaro ou a filha de Jairo, que recuperaram a vida e novamente seguiram o caminho em direção à morte. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um triunfo definitivo, e a relação com esse Senhor ressuscitado, ela vai ter características novas também. O corpo de Jesus, seu corpo glorioso, é aquele que aparece e ao mesmo tempo pode desaparecer diante de nossos olhos, como vai acontecer no próprio episódio de hoje. É aquele que de início, olhando, alguém pode não perceber, mas percebendo, pode então compreender que a sua presença é diferente. Ele trará consigo as marcas da paixão, mas não terá nenhum comprometimento de morte. Ele ao mesmo tempo entra num lugar com as portas fechadas, toma o alimento na presença dos iguais. Porém, pode ser ao mesmo tempo pleno de luz e desaparecer diante de nossos olhos. Toda essa novidade ainda está sendo compreendida por eles. Naquele momento, eles não conseguem reconhecer tratar-se de Jesus o forasteiro, mas vão reconhecê-lo aos poucos, pois esse forasteiro irá anunciar para eles a palavra dos profetas. E o coração deles, que recolheu com Cristo Jesus a palavra do Pai, começa a reconhecer a presença de Jesus, porque a lei e os profetas falam do Senhor. Mas não somente isso, o coração daquele forasteiro
que é o próprio Cristo, fala aos seus corações e os seus corações se enchem de alegria. Então, a memória da palavra dos profetas, a alegria trazida por aquele forasteiro misterioso, a companhia daquele que se faz próximo e cheio de Deus, fala de Deus para ele, são as evidências de que o Senhor está conosco. Eles não veem ainda, mas sabem que o Senhor está ali, pois a palavra dos profetas é anunciada, a vitalidade do Evangelho é proclamada e a presença do amor está no meio deles. Fantástico, não é mesmo? Até que, finalmente, o Senhor diz que deveria seguir adiante e eles fazem a sua escolha. Queremos permanecer contigo. Diante do amor que se faz presente, diante da força da palavra dos profetas, diante do anúncio do Evangelho, o coração deles escolhe a presença. E Jesus permanece com eles aquela noite. E ao partir o pão, e aqui é recordada novamente a fração do pão, os seus olhos se abrem e eles podem perceber que é o próprio Jesus que está ali. O próprio Senhor está no meio deles. O próprio Senhor está vivo. É Ele, não é um outro. Os seus olhos se abrem e o seu coração reconhece a nova presença de Jesus. Essa é a forma como reconheceremos a presença de Jesus de agora em diante. Eles conhecem o rosto de Jesus, os traços de Jesus. Eles reconhecem os aspectos físicos de Jesus, mas o reconhecimento da sua presença vai para além disso. É um reconhecimento que se dará no reconhecimento da presença do amor, da vitalidade do Evangelho e do cumprimento da palavra. É uma presença que se reconhece do íntimo, pois o Senhor está vivo e a vida do seu Evangelho vive e vivifica cada um de nós, vive em nós e vivifica cada um de nós. E ali reconheceremos que Cristo Senhor está no meio de nós. Assim, o São Jorge testemunhou o seu amor a Cristo ao seu tempo, combatendo o demônio, o grande dragão, a antiga serpente, e deu-nos um testemunho de grande temor, obediência, mas sobretudo de fidelidade a Cristo. Que nós possamos ter também as armas de São Jorge, o escudo da fé, a lança do Evangelho e o cavalo, na qual ele se levanta acima do chão para combater o inimigo infernal, que é a caridade. Assim como a palavra de Deus é o nosso escudo e ao mesmo tempo também a nossa arma de combate, né? Que o Evangelho possa ser a nossa lança de batalha e que a caridade nos erga da terra para estarmos numa posição mais alta que o inimigo através da humildade para combatê-lo e submetê-lo. Que pela intercessão de São Jorge sejamos protegidos e libertos de todos os perigos e de todo o mal, e que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.